Olá pessoal, boa noite, o SEM Podcast está no ar mais uma vez. E a nossa convidada especial de hoje é a doutora Andresa do Carmo, odontóloga. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, eu que agradeço. E hoje o assunto de hoje é sobre facetas, né? A evolução, né, na tecnologia, nas facetas. Doutora, hoje em dia, em média, qual o valor de uma faceta? Essa pergunta eu gosto de responder com outra pergunta. Sim. Qual que é o valor de uma hospedagem, por exemplo, né? Então, a gente tem muita variação, vai depender do que essa hospedagem vai entregar. A gente pode pagar mais barato, né, nessa hospedagem e sair insatisfeito, querer algo melhor, ou a gente pode investir um pouco mais e ter uma experiência melhor, com mais segurança, né? Então, o valor das facetas varia muito. Porque a qualidade também do material varia muito, a entrega varia bastante. Então, varia. Eu já vi paciente falar para mim que pagou R$100 para fazer uma faceta em resina, por exemplo, né? E depois teve que voltar, refazer. E também já tem profissionais que cobram R$2.000 por lente. Então, tem essa variação bem gigante, né? Mas a gente não pode olhar para o preço da lente em resina. A gente tem que olhar para a qualidade, para aquele profissional que a gente sentiu mais segurança em realizar, porque é algo que a gente realiza para transformar positivamente, né? Não para ter uma dor de cabeça. Doutora, mas esse tipo de tratamentos dá para parcelar ou somente à vista? Não, hoje em dia a odontologia se torna cada vez mais acessível, né? Justamente porque a gente sabe que a autoestima ela não tem que ser luxo, ela tem que ser algo para todos. Então, o parcelamento é muito comum nos tratamentos odontológicos. Sim. Doutora, e tem algum empecilho a pessoa colocar faceta ou qualquer pessoa, ou não? A pessoa tem uma diabetes, ou tem pressão alta, ou não tem nenhum empecilho? Então, toda pessoa que pensa em realizar lente em resina ou lente de porcelana, qualquer tipo, tem que realizar uma avaliação antes. Porque se ela tiver algum comprometimento periodontal, ela não vai poder realizar essa lente primeiro. Se ela tiver alguma cárie, tiver que realizar limpeza, tártaro. Então, sempre a gente tem que pensar na saúde primeiro, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação para ver como é que está a saúde bucal e sistêmica do paciente, para depois olhar para a estética. Porque se a saúde não casa com a estética, o resultado não vai ser duradouro, não vai ser legal, né? A gente tem que casar os dois. Sim. E faceta, na sua opinião, virou moda? Tem muitas pessoas colocando sem precisar ou não? Faceta virou moda. E isso é um pouco preocupante, porque quando algo vira moda, pode começar a ser feito sem critério, né? E aí a gente vê muita gente colocar as facetas sem ter necessidade, né? Tem muito paciente que vem procurar a gente sem precisar realizar a faceta e não sabe mesmo, né? Só por ver, achei bonito, aquele caso ficou legal, porque a pessoa tinha necessidade de realizar a faceta, ficou legal o resultado e fala assim, não, eu também quero realizar isso, né? Mas, às vezes, o que quer mudar é só a cor, o formato está satisfatório, a mordida está satisfatória. Então, acontece bastante. Virou moda. Doutor, eu vejo que quando assim, começou essa onda da faceta, geralmente era aqueles dentes muito brancos mesmo, parecia uma tecla de teclado, né? Uhum. E hoje em dia não, né? Parece que as coisas estão dando uma naturalizada, Isso, né? Exatamente. Antigamente, o famoso, né, das facetas era o brancão, né? Meu paciente tem um paciente que fala assim, é o queijo coalho, né? Aquele queijo curado. Mas com o tempo, é porque tudo que foge do natural não acostuma, não tem como a pessoa se acostumar, né? Então, com o tempo, essas pessoas que realizaram essas facetas muito brancas, muito artificiais, começaram a não se identificar com o que via no espelho. E aí começaram a pedir para trocar essas lentes, né? Então, com o tempo, eles foram desenvolvendo técnicas e resinas mais naturais, com cores mais naturais. Sim. E a técnica que hoje em dia a gente chama de estratificada, né? Que a gente consegue imitar melhor a translucidez do dente, consegue imitar a texturização. Hoje em dia a gente tem técnicas de polimento, resinas que tem um polimento muito bom. Então, é uma evolução para uma lente artificial
para uma lente mais natural, né, que casa mais com a harmonia, proporção. E também, antigamente, como a lente em resina era algo muito novo, não tinha tanto estudo, né, nessa área. Então, eles pegavam qualquer resina mesmo, às vezes eram umas resinas opacas, que não tinha nanopartícula, que é o que dá o brilho para a resina, sabe? E aí colocava, ficava fosco, não ficava tão legal, não tinha estudo de proporção de face e acabava que qualquer profissional colocava, sem planejamento. Ainda existe isso. Infelizmente ainda existe, pela questão do modismo, né? Mas a tendência é diminuir, né? Tem muito paciente que troca essas lentes. Você já pegou algum caso, a pessoa chegou lá, doutora, não gostei do resultado, fiz em outro profissional, dá um jeito para mim, conserta isso para mim. Já peguei muitos casos assim. Eu já peguei muito caso que o paciente vem insatisfeito com as lentes, e ele realmente tinha que realizar a lente de resina, e aí a gente teve que remover porque estava com sobrecontorno, a gengiva estava inflamando, estava dando mau cheiro. E aí a gente removeu e trocou as lentes, então acabou que teve mais outro gasto para o paciente, mais um desconforto, porque não é um procedimento rápido, né? É um procedimento um pouco demorado na cadeira. E já peguei caso que o paciente realizou as lentes em resina, que não era indicado o caso de lente. A gente remove as lentes em resina e vê que realmente não precisava fazer umas lentes, né? Então tem um paciente mesmo que ele tinha 18 anos, colocou as lentes em resina, ficou muito grotesco, né? Ficou com muito degrau essas lentes, então acumulou muita placa, a gengiva estava muito inflamada, sangrando bastante, e ele queria resolver só um espaço entre os dentes da frente. Algo que pode ser resolvido só com incremento, né? Então, muitas vezes, menos é mais, né? Na odontologia, na estética. E aí ficou um resultado maravilhoso. A gente tirou as lentes em resina, fez clareamento, e fez os incrementos, e teve o resultado perfeito. Doutora, e qual a diferença, a principal diferença entre clareamento, se eu posso dizer a laser, né? E essas resinas e essas facetas? Então, o clareamento é quando o paciente está satisfeito com o formato, com o tamanho do dente, mas não está satisfeito com a cor. Ele só quer clarear o dente. Então, nesse caso, a gente pode fazer um clareamento. Entendi. Tanto o clareamento caseiro, quanto o clareamento que o pessoal fala laser, que na realidade é o clareamento de consultório, que não usa laser. Mas popularizou, sim, o nome. Agora, as lentes, a gente usa mais para um paciente que quer mudar formato, está insatisfeito com o formato, com o tamanho, com a cor. Então, juntando vários critérios mesmo, sabe? Tem muito caso também que o paciente é indicado incrementos, em caso de bruxismo, não tão severo. Entendi. Entendeu? Então, não é só um procedimento estético, não, né? Então, pode melhorar a saúde também do calvo. Isso. As lentes em resina, ela pode melhorar tanto saúde quanto estética. Se ela for bem feita, ela vai casar os dois, né? Tem muito caso de paciente com bruxismo que ele perde guia canino, que é quando perde a ponta, tem apertamento, aí perde oclusal, perde muitas funções, sabe? Que são importantes para a gente manter a saúde bucal e o equilíbrio mesmo, a proteção dos nossos dentes. Então, as lentes em resina conseguem reestabelecer esses guias que a gente tem, que é o considerado natural, guia canino, guia incisivo, reestabelecer a anatomia, a oclusão do paciente. Agora, se a lente não casar, né, com essa função, porque tem muito profissional que acaba realizando as lentes e não confere guia canino, guia incisivo. Então, as lentes não vão ter durabilidade, né? E não vai ter um resultado satisfatório. A estética pode até ficar legal, mas não é algo que vai perpetuar, né? Mas já teve casos que você pegou que você falou assim pro paciente, olha, você vai ter que usar a faceta, vai ter que colocar a faceta, ou não? Já teve caso, teve. E o paciente, não, mas eu não quero. Não, mas você vai ter que. Normalmente, o paciente quer, quando são esses casos. Porque é quando a ponta de canino já tá reta, o dente já tá muito desgastado, sabe? Aí, esses casos já tem bastante desgaste e são os casos que são um pouquinho mais complexos. Porque aí os pacientes têm que realizar facetas em cima e embaixo. Nossa. Não é só em cima, porque normalmente o paciente realiza só em cima por questão de estética e tal. Quando é pouco desgaste em ponta de canino, a gente realiza só em cima, tá tudo certo. Agora, quando é muito desgaste, já começa desgaste nos dentes de trás, aí a gente tem que envolver os dentes de trás para poder aumentar a mordida
e restabelecer embaixo e em cima para poder recuperar a dimensão que ele perdeu. Sim. Normalmente, esses pacientes são aqueles pacientes que fazem muito tempo. Tem muito tempo que está tendo esse desgaste, o bruxismo, e não chegou a usar plaquinha, não chegou a tratar, e aí já chegou num nível mais severo. Sim. Aí não tem como, aí tem que fazer a reabilitação completa. Sim. Aí, normalmente, o empecilho para o paciente é a questão de custo financeiro. Sim, claro. Doutora, e tem algum creme dental que clareia os dentes? Não. Isso daí Isso é mentira. O creme dental não clareia o dente. Principalmente esse creme dental de carvão. O creme dental de carvão, o que acontece? Ele tem um desgaste, né, na estrutura do esmalte. E ele dá a sensibilidade. Por ter esse desgaste, parece que ele tá mais claro, mas com o tempo vai aumentar a sensibilidade. Eu já tive paciente que falou assim, olha, eu não faço clareamento porque eu tenho sensibilidade. Eu uso a pasta de carvão, uma pasta preta. Eu falei, nossa senhora! Nossa. Então, para de usar essa pasta porque ela aumenta a sensibilidade. E hoje em dia tem técnica no clareamento que a gente faz a dessensibilização antes, né? Que aí o paciente não sente dor. Tem muito paciente meu que sentia muita dor no clareamento de consultório, que é um clareamento mais forte, né? E realizando esse tratamento dessensibilizante antes do clareamento, ele não sente, né? Então tem essa solução para ele. Doutora, e aqueles pozinhos que vem umas caixinhas assim que a pessoa coloca na escova e escova, já viu? Bicarbonato? Não, não é bicarbonato não, é um pozinho mesmo. Gente, isso eu nunca vi. Tem muitas farmácias por aí. Tem que ver a composição. É um pozinho, né, que é de carvão ativado mesmo, só que ele é em pó. Ah, é de carvão? Ele é em pó, aí você coloca na escova e escova. Nossa, terrível. Eu já vi também muito paciente usar bicarbonato. Bicarbonato também de sódio. Não resolve. Não resolve. Só dá sensibilidade. Doutora, teve uma vez que eu fui conversando com um amigo meu. Falei, nossa, mas seus dentes estão brancos, o que você fez, né? Dizendo ele que o dentista orientou ele a escovar com sabão líquido. Sabão líquido? Sim. Gente do céu, nunca vi isso não. É sério, eu também... Sabão líquido. Nossa senhora, que perigo. Sabão líquido. Nossa, não, nunca tinha ouvido falar disso. Sim. Então, assim, eu acredito que ele não estava com brincadeira, por ser muito sério, né, um comerciante, e ele falou um tom sério mesmo. Eu perguntei umas 3 vezes, é sério isso? E ele disse, gente, deve ser um dentista prático. Sabão líquido. Porque hoje em dia ainda tem, né, muito dentista prático. Não, isso, doutor, eu vejo que a propaganda é tão, quando fala em clareamento dental, ainda mais custo-benefício barato, isso chama a atenção da gente. Chama. Eu quase comprei um sabão líquido para me escovar dente. Mentira! É mesmo? Sim. Chegou a testar? Não, testei não. Eu não testei. É bom demais. Mas assim, doutora, são essas histórias aqui. Sim. Não, hoje em dia a gente vê muito no TikTok também, né? Sim. Essas... como é que chama? Fitas de clareamento. Ah, aquelas fitas. Né? Tem caneta também, já viu caneta? Caneta, eu já vi caneta. Tem que ver a composição. Tem as fitas de clareamento, eu já vi, tipo assim, tem uma composição parecida, né, com o gel clareador, numa concentração um pouco menor, para não sentir dor, né? Porque o clareamento caseiro, por exemplo, que a gente realiza em consultório, a gente usa um gel e a gente usa uma moldeira adaptada ao seu dente, para esse gel não escorrer, porque se esse gel escorre, você vai sentir um desconforto, né? Agora, essas fitas clareadoras, tem algumas que tem esse gel em concentração menor, por isso que tem um clareamento menor. Normalmente são fitas importadas, né? E agora tem outras que não tem esse gel. É uma composição com tinta mesmo. Sim. Esses pincéis são composição com tinta. Tinta mesmo? É um pigmento. É como se fosse passar um corretivo. É tipo um corretivo. É como se fosse um corretivo. Eles colocam um pigmento. Então é algo que rapidinho sai mesmo do dente. Mas isso traz algum malefício para os dentes? Ah, provavelmente deve trazer. Não tem estudo, né? Não né? tem artigo científico. Porque pelo menos se for estético, lá vai sair tudo bem, né? Agora, se eu nunca vi resultado. Eu nunca vi, tipo assim, não resultado de gente usando e falando que deu certo, sabe? Entendi. Dessas canetinhas, eu nunca vi resultado. Sim. Eu já vi gente usando as fitinhas, sabe? Já teve paciente meu que falou que usou, clareia bem pouco, aí ele acabou fazendo o clareamento mesmo, né? De consultório.
ou caseiro mesmo também tem essa opção. Normalmente eles optam pelo de consultório, porque fica com pressa, né? Mas tem gente que usa as fitas e falam que tem um pouco de resultado. Doutora, a questão de tomar refrigerante preto, café, isso aí atrapalha no... Então, antigamente, a gente acreditava que tomar refrigerante, açafrão, alimento com pigmento, atrapalhava no clareamento, né? Mas hoje em dia tem muitos artigos que mostram que não. É mais o suco de uva e o vinho tinto. Porque essa mancha, o manchamento que o café causa, que o açafrão causa, sai com a profilaxia e com a limpeza, né? Então, não tem necessidade de você fazer o clareamento e parar de usar o açafrão ou comer coisas com pigmentos. É só o suco de uva mesmo e o vinho tinto. Sim. Nós temos algumas imagens aí, né, produção? Se vocês puderem colocar, por favor. Olá, doutora, aquele... Esse caso aí é um caso de lentes em resina, né? E esse é um caso de estratificação suave, né? Sim. Porque tem muito paciente que prefere uma estratificação mais marcada, normalmente são pacientes mais jovens, e tem muito paciente que prefere uma estratificação mais suave. Pacientes de 40 anos, ou alguns pacientes jovens também preferem que não tenha muita marcação, para ficar mais assim, parecer que é dele. Porque tem muito dente que não tem, né, estratificação. E tem dentes que possuem. Os pacientes que tinham dentes antes, que não tinham estratificação, não tinha aquela translucidez, aquela borda mais azulada, prefere manter com uma borda um pouquinho azulada, quase não mostra muito, mas dá para ver que tem uma translucidez ali, né? E a gente vê que essas lentes em resinas, né, elas têm mais brilho, né? Sim, estou percebendo mesmo ali, principalmente esse caso eu entreguei hoje. Olha só. E assim, doutora? Essa é o antes. Esse caso é da minha irmã. Sua irmã? Esse caso eu peguei para mostrar que, tipo assim... Não vai te processar não, né? Vai não. Esse caso, eu falei assim, olha, você vai deixar eu te mostrar como modelo. Olha só. Esse caso eu peguei para mostrar que nem todo caso é indicado a lente, né? O caso dela a gente resolveu com clareamento, mais incremento em resina. Então, depois é a próxima imagem. Ela tem bruxismo. Não é essa, isso, é essa daí. Então, ela tem bruxismo. A ponta de canino dela tava zerada, tava reta, né? Então, ali, ó, a gente repôs as pontas de canino, aumentou as bordas incisais dos dois dentes da frente e dos laterais. E aí, a gente conseguiu restabelecer guia canino, guia incisivo. E ela vai finalizar o tratamento ortodôntico dela. Porque ela tava tão ansiosa. Ela tinha começado o tratamento ortodôntico com o Invisalign. Só que ela tava tão ansiosa que ela fez fazer esse tratamento antes do aparelho invisível. Então, assim, gente, parente, a gente só obedece. Mas e por ser sua irmã? Ela assim, eu quero, por ser minha irmã. Porque eu falo assim, não, você vai terminar esse tratamento do aparelho, depois você faz. E ela fez primeiro isso daí, aí ela vai ter que fazer um reescaneamento para fazer de novo o tratamento do aparelho. Mas e por ser sua irmã no 0800 ou não? Foi no desconto. Tá explicado. Tem a próxima aí? Essa daí, ela é uma paciente que teve estratificação, foi uma cor B1, então é uma cor natural, né? Ela é mãe de uma dentista, amiga minha, que a gente fez as lentes. Mãe de um dentista? Mãe de dentista. Mas ela confiou mais em você do que na filha dela? Não, é porque a filha dela não faz. Aí a filha dela confia muito em mim, a mãe dela também confiou. Tá explicado. Esse caso aí é um BL3. Então, olha, esse caso já tem uma certificação mais marcada. Sim. Tá vendo? O antes dessa paciente é um antes bem legal. Eu não cheguei a te mandar a foto do antes dela. Mas os dentes dela são bem instruídos, eram muito pra frente, muito torto. Porque antes ela tinha uma periodontite, que é a inflamação da gengiva e tal. Então ela fez esse tratamento antes da periodontite, né? Tratou isso para depois fazer as lentes em resina, com a gengiva saudável, sem sangrar, sem ter mobilidade dentária. Então, tendo inserção. Então, aí a gente casou, né? A saúde com a estética. Entendi. E é muito legal, tipo assim, quando você consegue casar isso. Porque quando você casa saúde e estética na odontologia, você consegue entregar um resultado que vai realmente mudar a vida positivamente do paciente. Sim. A gente vê que o paciente, quando ele retorna, né, para fazer as sessões de polimento, porque as lentes em resina, essa é a diferença da lente em resina e porcelana. É uma coisa que gera muita dúvida nos pacientes. O que muda, né? A de porcelana não tem que fazer um polimento de 6 em 6 meses.
a de resina já precisa. Aí, esses pacientes que realizam essa transformação, quando voltam, muda o jeito deles. É muito engraçado isso. Porque eles mudam a forma que eles se veem no espelho. Autoestima. A autoestima muda, né? Então, eles se sentem mais confiantes e realmente as pessoas mudam com eles. Porque é legal isso, porque, tipo assim, quando você muda o jeito que você se vê, você sente mais segurança, claro, o outro muda o jeito que vê Principalmente você. as pessoas que trabalham com comunicação, né, doutora? Isso. Eu tenho um paciente que ele é corretor, que ele falou, eu tô fazendo esse tratamento por causa que eu preciso disso. Claro. Como é que eu vou fazer uma venda se eu não consigo sorrir pro meu cliente, né? Se eu não consigo conversar direito com ele, se eu tô com vergonha de mostrar meus dentes. Faz muita diferença. Tem uma outra paciente minha que é psicóloga e ela tinha um sorriso mais infantil, né? E aí a gente fez com gengivoplastia mais as lentes em resina. Sim. E aí ela falou, não, antes de eu fazer, o pessoal falava assim, nossa, é muito novinha, faz quanto tempo? Depois que ela realizou as lentes, ela falou que pararam de perguntar isso pra ela, né? Ela passou mais autoridade. Porque realmente o sorriso muda muito. O rosto da pessoa muda a forma como ela lida, né? Como ela fala, como ela age. Doutora, e tem variação de preços, por exemplo, uma resina mais clara, menos clara, ou não? Tem variação de preço nas resinas, né? Então, por exemplo, igual eu tinha te falado, teve um paciente para mim que falou que pagou R$100 por lente, né? Então, esse profissional que cobra esse preço provavelmente usa uma resina que nem para restauração é indicada. Resumindo, um dente. Isso, um dente por dente, R$100 por dente. E você tá achando barato? Muito barato. Então, doutora, se você colocar... Qual o valor seu, doutora? Então, o valor varia muito dependendo do tratamento do paciente. Porque, assim, tem casos que precisa realizar desgaste e tem casos que não precisa realizar o desgaste. Então, são tratamentos mais rápidos, os que não precisam. E tem casos de dentes escurecidos. Casos de dentes escurecidos são casos mais complexos, que demoram mais. Porque a gente tem que trabalhar ali com muito pigmento, né? Sim. E a questão também, né, doutora, que... aquele ditado, barato sai caro. Sai muito caro, porque o paciente, depois ele tem que trocar. Ele pode, no primeiro momento, ficar satisfeito, né? Porque, comparado com o antes e o depois, ele fala assim, tá melhor, pelo menos, né? Mas, com o tempo, vem o mau cheiro, vem gengiva inflamada, gengiva sangrando, gengiva que tá muito inchada. Ele vai acabar gastando muito mais do que... resina quebrando muito, acaba gastando mais. Exatamente. Mas porque depois ele tem que pagar tanto a remoção quanto as lentes. Tem um prazo de validade esse procedimento? Então, a lente em resina varia muito de pessoa para pessoa, o tempo que ela dura. Tem artigo que mostra com lente boa, né, com as lentes melhores que tem, ela dura em média 7, 10 anos. Nossa, a durabilidade dela é muito boa, mas tem que fazer a manutenção do polimento, porque a resina com o tempo ela vai ficando meio porosa, porque a nossa saliva vai ficando ácida quando a gente come algumas coisas, então a gente tem que fazer esse polimento de 6 em 6 meses para não manchar. Porque se a gente não faz, a porosidade vai manchar com café, com essas coisas, né? Doutora, mas é um procedimento indolor ou varia de pessoa por pessoa? Não, ele é indolor. A lente em resina não precisa de anestesia para realizar as lentes. Mas não tem que desgastar os lentes com motorzinho ou não? Alguns casos precisa realizar o desgaste, mas o desgaste é um desgaste muito pequeno. Sim. Né? Não é um desgaste que precisa de um preparo, igual a lente de porcelana, né? Então é mais tranquilo. Doutora, e qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão na dúvida se colocam ou não colocam? Então, é muito importante você fazer uma avaliação para ver se você realmente necessita colocar uma lente em resina ou não, né? Porque você realmente não sabe qual que é o tratamento ideal para você, né? Você não tem todo o conhecimento da área odontológica, que a gente estudou 5 anos, depois tem uma pós-graduação envolvida, né? Então, você, primeiro de tudo, precisa fazer uma avaliação com um profissional qualificado para ver se realmente é indicado colocar a lente em resina. E se for indicado colocar essa lente, fazer com um profissional qualificado, que veja se sua saúde está ok, sua saúde bucal está ok, e que respeita sua oclusão, que respeita qualidade de material, qualidade técnica, né? Então, dê preferência
para a qualidade do seu tratamento, para a segurança, para a excelência, né? Porque o barato sai caro, né? E a gente vê muito isso no consultório, mais do que a gente gostaria. Então, tem muita troca, tem muita dor de cabeça depois para o paciente. Então, é um investimento que você faz em você. E é um investimento que você não quer depois repetir, quer ter dor de cabeça, né? Então, compensa você investir em você com segurança, né? Sim. Com certeza. E qual mensagem, né, só para a gente finalizar aqui, você deixaria para aquelas pessoas que buscam procedimentos muito baratos, como a gente conversou sobre aquele dia, sobre creme dental, sobre aqueles carvões ativados, enfim? Tudo que, igual a gente estava falando aqui, tudo que envolve saúde, a gente não pode olhar preço, a gente tem que olhar qualidade, a gente tem que olhar cuidado, a gente tem que olhar excelência, né? Porque o que é mais importante na vida é você, né? Você viver bem, você aproveitar. A gente trabalha para isso, né? Uhum. A gente tem que prezar pela nossa saúde, prezar pelo nosso cuidado, né? Então, tudo aquilo que não tem uma pesquisa, não tem um artigo que mostra que é algo seguro, não compensa a gente testar na gente, né? Sim, claro, com certeza. Deixa as pesquisas mostrarem se realmente é seguro, se tá certo, se não, pra que eu vou arriscar? Vamos no seguro. E aonde fica o consultório da doutora Andresa? O meu consultório fica localizado em Goiânia, no setor sul, na rua 83, tá? Precisando, entra lá no meu Instagram, manda uma mensagem. Doutora Andresa com 2 Es. Doutora.Andresa com 2 Es do Carmo. Grande doutora Andresa, ótima profissional. Doutora, muito obrigado, tá, pela sua participação. Tá? Eu só vejo que 1 hora é muito pouco, a gente conversa sobre isso, deveria ser 2, 3 horas, mas outra oportunidade a gente marca com mais tempo, com mais horário, tá? Certeza. Porque é muito assunto. Vamos falar de tudo. Eu sinceramente, eu até achei, falei, nossa, gente, eu acho que não vai ter muito assunto. Eu até pensei, sinceramente, mas eu vi aqui que faltou assunto ainda. É um leque muito grande. Muito grande essa área. Uhum. As lentes, entra em muitas coisas, né? As lentes. Clareamento a laser, clareamento... É porque a estética, ela casa com muitas áreas, né? Ela casa com oclusão, ela casa com... Você tem que entender da lente de porcelana, da lente em resina, dos incrementos para você ver qual que você vai indicar para o paciente. Uhum. Ela casa com a implantodontia também. Sim, claro. Né? É muito, muito legal. Doutora, muito obrigado por ter vindo de Goiânia até aqui, tá? Nos prestigiar. Muito obrigado mesmo. E Deus abençoe o seu trabalho, seu excelente trabalho, tá? Amém. Você é um grande profissional. Amém. E vamos marcar a próxima aí, se Deus quiser. Vamos sim. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer estar aqui. Foi uma honra vir de Goiânia para cá, tá? Para poder participar do seu podcast. E precisando, estou disponível. Com certeza. Pessoal, boa noite. Até mais. Até.